No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, tudo por meio dele começou a existir, e sem ele coisa alguma começou a existir. Nele o que existia era a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominaram. Surgiu um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de todos crerem por seu intermédio. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que a todo homem ilumina, vindo ao mundo. Estava no mundo, e o mundo por meio dele começou a existir, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o acolheram, mas a quantos o receberam, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. A eles que creem no seu nome, que nasceram não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como de um Filho único, que vem do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama nestes termos: era deste que eu dizia, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque era antes de mim. E da sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. É que a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Igreja Ortodoxa Sérvia, a seus filhos espirituais, a Páscoa de 2025. Porfírio, pela graça de Deus, arcebispo ortodoxo de Pec, metropolita de Belgrado e Karlovac, e patriarca sérvio, com todos os hierarcas da Igreja Ortodoxa Sérvia, aos sacerdotes, monges e todos os filhos e filhas da nossa Santa Igreja, graça, misericórdia e paz de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, com a alegria da saudação pascal. Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou. A ressurreição de Cristo, queridos filhos e filhas espirituais, é o acontecimento central de toda a história do gênero humano e na economia da nossa salvação. Ele é o fundamento, a base e o objetivo tanto da nossa fé em Deus como da nossa salvação. Porque se os mortos não ressuscitam, vã é nossa pregação e vã também é a nossa fé. Diz o santo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios. Todos sabemos que os discípulos do Senhor fugiram e abandonaram a Cristo quando foi crucificado e morreu. Eles, em verdade, esperavam a um Salvador imortal, que também os livraria da morte. As palavras dos apóstolos: nós esperávamos que era ele que haveria de redimir a Israel. Lucas 24. O confirma claramente. No entanto, Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Depois da ressurreição de Cristo, quando se apareceu vivo aos apóstolos e aos que estavam com eles, todos se reuniram novamente em torno dele e testificaram que ele verdadeiramente havia morrido
e ressuscitado, e que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. E confirmaram este testemunho, oferecendo suas vidas por Cristo. Isto se manifesta de muitas formas, através da comida, da bebida, da reprodução natural, a aquisição da riqueza, a fundação dos estados, desenvolvimento da ciência e da técnica, pela qual investigamos a natureza para encontrar nela uma cura contra a morte, inclusive na negação do outro ao nosso lado, até as guerras e assassinatos, lutando mais por um território e por independência dos outros. No entanto, nada disto pode salvar o homem, nem a criação da morte. Ao contrário, com tudo isto, a morte somente se multiplica e a morte tem a última palavra na história. Então, tudo carece de sentido. No entanto, Cristo ressuscitou e abriu a toda criatura o caminho até a ressurreição. De que forma pode cada ser humano e toda a natureza superar a morte? A criação só pode superar a morte e viver eternamente em comunhão com Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo. Toda a criação, incluído o ser humano, ao ter sido criado do nada, é mortal por natureza e não pode vencer a morte, nem existir por si mesma, fora da comunhão com Deus. Por isso Deus criou ao homem, ao final da criação, com sua imagem, para que, através dele, toda a criação atingir a comunhão com Deus e viver eternamente. Isto nos mostrou que, ante tudo, o mesmo Cristo com sua vida, o Filho de Deus se encarnou, se fez homem perfeito, igual a nós, exceto no pecado. Cristo demonstrou com toda a sua vida que estava unida a Deus Pai e que lhe era fiel, não somente como Filho eterno, mas também como homem. Não quis renunciar a Deus Pai por todos os bens deste mundo. Cristo não quis renunciar a Deus Pai, nem a seu amor por Ele, nem sequer às custas do sofrimento e da morte da cruz. Tudo isso por amor a nós e a sua criação. No entanto, a morte de Cristo foi voluntária. Ele voluntariamente se fez homem, assumiu nossa natureza mortal em sua pessoa divina, para libertar-nos da morte, cumprindo assim a vontade de Deus Pai. Porque Deus, ao criar o mundo e ao final ao homem, como ser livre, quis que toda a vida eterna da criação fosse fruto da comunhão entre Ele, Deus, e o homem. Não só pela vontade de Deus, mas também pela vontade e a liberdade do homem, quer dizer, da criação. Do contrário, se Deus nos tivesse feito viver eternamente pela força, a nós e a toda a criação, nossa existência seria imposta e, portanto, não seria gozo, senão tormento. Deus Pai mostrou um amor imenso para seu Filho Jesus Cristo, também como homem, e nele para toda a criação. Ao ressuscitá-lo dentre os mortos por meio do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos 12:24, e ao fazê-lo primogênito dentre os mortos,
Isto significa que Deus Pai em Cristo também ressuscitará a todos nós e a toda a natureza no final da história e livrará da morte. De que maneira pode o homem alcançar a comunhão com Cristo ressuscitado e assim superar a morte? Segundo o testemunho dos evangelhos, durante 40 dias depois da sua ressurreição, Cristo ressuscitado se encontrou com seus discípulos e seguidores na liturgia e o fez como aquele que serve. Cristo ressuscitado se revela na liturgia depois da sua ascensão ao céu. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado sigue estando presente na liturgia até o dia de hoje. No entanto, após sua ascensão, ele permanece presente aqui pelo Espírito Santo. Mas agora de outra forma, de outra maneira. Quer dizer, na pessoa de quem celebra a divina liturgia, o bispo ou o sacerdote, quem é a imagem de Cristo. Santo Inácio Teóforo o confirma ao dizer: onde está o bispo, aí também está o povo. Onde está Cristo, aí também está a Igreja Universal. Mas, exatamente, Cristo ressuscitado está presente na história como comunidade litúrgica. Comunidade litúrgica. Por isso, todo aquele que deseja superar a morte e viver eternamente, pode alcançá-lo, tornando-se membro da Santa Liturgia, por meio do batismo, pelo Espírito Santo. Na liturgia, o ser humano realiza a comunhão pessoal com Cristo, e nela também realiza a comunhão com o bispo e com todos os membros da liturgia. Por isso, cada liturgia, queridos filhos espirituais, especialmente neste dia, celebramos o acontecimento da ressurreição de Cristo dentre os mortos, sua presença entre nós, e antecipamos a ressurreição universal e a vitória final sobre a morte. Quando Cristo retorne com poder e glória, reunirá todos os povos ao seu redor. Marcos 13. Num só lugar. Então será o juízo final ao mundo e a realização do reino de Deus, pelo qual a liturgia é imagem e manifestação aqui e agora na história. Dado que a Santa Liturgia é imagem do reino futuro de Deus, da existência eterna e verdadeira do homem e da natureza, os primeiros cristãos organizavam sua vida cotidiana baseados na experiência litúrgica. Seu pai era Deus Pai e todos eram irmãos e irmãs entre eles. Tudo que possuíam, o possuíam em comunhão, em comum. Se reuniam com frequência na Santa Liturgia, oferecendo a Deus pão e vinho, agradecendo-lhe assim pela vida e pela existência e esperando com expectativa a pronta volta de Cristo com poder e glória na ressurreição universal. Esta experiência litúrgica ortodoxa da futura comunhão com Deus Pai em Cristo e com todos os seres humanos e com toda a natureza por meio do Espírito Santo foi continuada por muitos ao longo da história, depois dos apóstolos e dos primeiros seguidores de Cristo, dando lugar a uma civilização basada em fundamentos litúrgicos, quer dizer, a uma civilização cristã, da qual também nós, como povo, fazemos parte e seguimos fazendo parte. E desta maneira de vida litúrgica, queridos filhos e filhas espirituais, também nós, hoje, devemos
aspirar a viver e viver conforme a Ele. No entanto, o homem da nossa civilização contemporânea tem fundamentado sua vida em si mesmo. Sem Cristo e sem o outro. O próximo. Nossa civilização moderna tem definido ao homem como um indivíduo pensante que se aproxima da vida desde a lógica, determinando a partir dela, inclusive, a existência mesma. Por isso, para o homem moderno, nada do que não encaixa na lógica humana existe. No melhor dos casos, é duvidoso, é inútil. Por isso, o homem moderno se tornou ateu. Porque Deus e sua existência não podem ser compreendidos pela lógica humana. O homem da civilização contemporânea, ao entender-se a si mesmo como indivíduo, não precisa do próximo nem da comunhão com ele para existir, senão por meio da sua mente e das capacidades racionais, se determina a si mesmo pessoa que existe com base na autoconsciência, quer dizer, no pensamento sobre si mesmo. A famosa frase do filósofo, penso, logo existo, penso, ergo sum, o confirma, inclusive quando o homem moderno estabelece comunhão com o próximo, não o faz mediante um contato pessoal e físico, como mostra a liturgia, senão através de internet e das redes sociais. O homem moderno vê no outro, e por isso também em Deus, como outro, há um inimigo que limita sua liberdade e ameaça seu ser. Daí que o homem da civilização contemporânea tenha começado a criar estados monoétnicos e separar-se dos demais, considerando os outros como indesejáveis e inimigos. Esta concepção de existência tem dado lugar a catástrofes sem precedentes e tem provocado 2 grandes guerras mundiais com sofrimentos enormes. Isto continua até hoje, como todos estamos presenciando. Um exemplo disso é o sofrimento do nosso povo em Kosovo e Metohija por parte das autoridades albanesas que expulsam aos sérvios dos lugares ancestrais e aos que permanecem os maltratam diariamente com o objetivo de criar seu próprio Estado em território sérvio, santificado por mártires e ascetas, assim como numerosas igrejas e mosteiros ortodoxos sérvios. No entanto, seria muito melhor para todos que vivem na região, também para todos os povos do mundo, que vivessem em paz uns com os outros, respeitando-se e ajudando-se mutuamente na vida cotidiana. Porque o reino terrenal dura pouco. Nós, como povo de Deus na igreja, queridos irmãos e irmãs, devemos opor-nos a esta forma de vida individualista, vivendo segundo o exemplo dos apóstolos e dos ascetas e dos mártires, quer dizer, seguindo o modelo litúrgico da existência da igreja. Isto, claro, não significa um chamado a voltar ao passado, nem a copiá-lo. A Eucaristia, como imagem do futuro reino de Deus, é uma fonte inesgotável de inspiração para criações sempre novas em todos os âmbitos da vida, começando por nossa vida cotidiana, a família, a sociedade, alcançando até a ciência e a arte. Na comunhão de liberdade com Cristo e com o próximo,
próximo, tal como o mostra a liturgia, o ser humano antecipa a sua existência verdadeira somente na comunhão de liberdade e amor com o outro ser humano e com Deus. A pessoa se torna uma personalidade absoluta, é irrepetível, quer dizer, única. Nesta comunidade de amor com os outros, além da natureza e tudo que nos rodeia, se nos torna querido e precioso. A liturgia nos mostra, além disso, que a natureza que oferecemos em forma de pão e vinho nos é dada por Deus, para que vivamos dela, mas também para que a cuidemos e a ofereçamos a Deus, porque também ela foi criada por Deus para existir eternamente. Se a natureza deixasse de existir, e hoje a temos levado à borda do precipício, explorando-a para nosso desfrute individual, também se nós deixássemos de existir, deixaríamos de existir porque fazemos parte dela. Com profunda dor, ao experimentar a tragédia do sofrimento da guerra em todo o mundo, plenamente consciente do perigo dos conflitos e grave desacordo que também tem alcançado o nosso país e nossas regiões, como igreja, não podemos transmitir outra mensagem que não seja esta. O modo de vida litúrgico é a única resposta essencial a estes problemas. Isto vale para todos, inclusive para nós, os membros da igreja, pois ninguém está sem pecado. Este modo de vida nos trará a vitória sobre a morte e a vida eterna, mas também uma sociedade melhor e mais justa. No entanto, este modo de vida exige também disposição ao sacrifício, porque o mundo ainda está no mal, o qual estará presente e ativo até que Cristo volte, elimine o mal e a morte e estabeleça o reino de Deus. Nós, seres humanos, antes da segunda e gloriosa vinda de Cristo, por nossa própria força, nunca criaremos uma sociedade perfeita. Quer dizer, um paraíso na terra. Por isso, fazemos um chamado enérgico a todos os atores da vida social, para que, pelo bem e progresso do povo, construam a paz, o respeito mútuo e o diálogo. Ao traduzir a experiência eclesial e litúrgica da vida cotidiana, não devemos esquecer a Santa Liturgia como acontecimento, nem nossa participação nela. Viver de forma ascética e cristã, sem participar da Santa Liturgia, não é suficiente para superar a morte e viver eternamente. Na liturgia nos encontramos com o mesmo Cristo ressuscitado, conforme Lucas 24, 30, 31, e nos unimos a Ele e a todos os que se uniram com Ele, assim com toda a natureza criada, por meio da Santa Comunhão. Desta maneira, antecipamos o futuro reino de Deus, a ressurreição universal e a vitória sobre a morte. Ao mesmo tempo, celebrando a liturgia e vivendo com o ethos litúrgico, o modo litúrgico, nós, queridos irmãos e irmãs, transmitiremos da melhor maneira possível ao mundo no qual vivemos a fé em Cristo ressuscitado, na ressurreição universal como vitória da vida sobre a morte. Essa será a nossa predicação, nossa pregação sobre a ressurreição e a vida eterna que Cristo nos deixou
não apenas com palavras, mas também através do nosso modo de viver a vida, até que Ele volte de novo com poder e glória e estabeleça o reino de Deus. Por isso celebramos hoje com especial alegria a Santa Liturgia, por todo o nosso povo, especialmente nossos irmãos e irmãs, o vosso mentorija, dando graças ao único Deus, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, por tudo que tem feito e fará por nós, pela nossa vida eterna. Nós cumprimentamos uns aos outros e saudamos a todos os homens de boa vontade com o gozoso cumprimento pascal. Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou. Dado no Patriarcado Sérvio de Belgrado na Páscoa de 2025, vossos suplicantes ante o Senhor ressuscitado, arcebispo de Peca e metropolita de Belgrado, Karlovac, e patriarca Sérvio Porfírio, junto com os demais bispos da Igreja Ortodoxa Sérvia.